pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem, tiveram uma boa semana, né? Mais uma vez estamos dentro de casa porque está uma ventania brava lá fora. Então, O dia tá lindo. está um dia muito bonito, mas muito vento. E a gente decidiu gravar aqui dentro e passar a informação que nós estávamos devendo, que é valores. Quanto a gente gastou até agora com o nosso pequebucho, que agora vocês já sabem que é um menino, né? Então, para começar o vídeo, quem não assistiu os vídeos anteriores com relação à gravidez, volte aí um passinho para trás e assista, porque o que aconteceu nesse meio tempo, né, nesses 5 meses, foram desinformações, né, porque a gente não tem o Medicare aqui na Austrália. Então, muita gente, muitos profissionais não sabem dar a informação que a gente precisa, eles ficam perdidos nesse quesito. Fora isso, a gente fica perdido nesse conceito de hospital público e hospital particular. E na verdade, para nós não importa. A gente que não é residente, tanto faz público ou particular, você vai pagar a conta do mesmo jeito, né? Então a gente se organizou aqui para passar os dados mais ou menos para vocês, de custos, né? E lembrando que a gente está em Canberra, então essas atividades podem ser, ou provavelmente serão diferentes nos outros estados. Então esse vídeo é mais especificamente para quem está passando, ou vai passar essa situação aqui em Canberra, beleza? Exatamente. E só para complementar o que o Vitor falou rapidamente, o sistema de público e privado, ele é confuso até para australianos. Toda vez que eu conversei com os médicos, eles falam que é muito confuso até para os próprios australianos. Então, nisso eu fiquei um pouco mais confortável, no sentido de que a gente estava perdido, mas todo mundo fica meio perdido, né? O que a gente vai falar agora de custo foi o que a gente gastou do dia que a gente descobriu a gravidez, tá? Com custos de exames, consultas, emergências de hospital, que vocês sabem o que aconteceu, até agora. E por que a gente tá contando até agora? Eu tô no 5º mês de gravidez, porque a partir de agora eu vou ser atendida no hospital. Então vai ser um outro esquema, um outro procedimento, tá? Se é barato ou não, a gente não sabe. Até então, as informações que a gente tinha pesquisado nos outros canais, aí, do pessoal que já teve essa experiência, foram que os custos giravam em torno de $7 mil, não é isso? O custo total de uma gravidez aqui na Austrália, mas não em Canberra. Isso em Sydney, basicamente. Então, e esses outros canais também não detalharam da forma que a gente vai detalhar agora. Eles falaram, a gente gastou no total 10 mil, mas você não sabe o que é consulta do hospital, o que é exame, não está separado, então você não sabe exatamente como alocar esses recursos, né? Onde você vai gastar mais, onde você se preocupa mais, onde você economiza mais. Então, assim, não tinha uma clareza muito grande com relação a isso. Então a gente vai passar os gastos no geral, mas no final do vídeo a gente vai explicar como talvez você não cometa os mesmos erros e não acabe gastando menos do que a gente já gastou até agora. Exatamente. Então vamos lá, Brito. Vamos lá. Eu tenho minha planilhinha aqui e eu até trouxe, gente, ó. Lembra que uns vídeos atrás eu comprei umas pastinhas que era pra organizar toda essa papelada aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, tá? Que não é brincadeira, isso aqui tudo é nota fiscal, conta, né, que a gente pagou. Já tá tudo pago, graças a Deus, mas que saiu do bolso, assim, logo de cara, tá? Então vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem que a gente precisou fazer 2 consultas na emergência, né? O custo total, né, até agora, do dia que a gente descobriu a gravidez até esse último ultrassom que a gente fez, foi no valor de 4.127.020 cents. Caralho, 127.020 cents. Tô fudido, velho. Tô milionário, não tô sabendo, velho. Não, pera. Vai. de 4.127 Dólares e 20 cents. Agora sim. E assim, você paga e depois você faz o claim. Não significa que a gente pagou esses 4 mil de uma vez, tá? A gente ia fazer um exame, pagava, fazia o reembolso. Ia no hospital, pagava, fazia reembolso, tá? A gente não gastou isso tudo de uma vez, mas foi um valor considerável
contando aí com tudo que aconteceu, tá? E aí, a gente fez o reembolso, né? A gente solicitou o reembolso pro nosso seguro-saúde. Pra quem não sabe, a gente tem o Medbank, a gente tinha o Bupa. Vou fazer só um parênteses aqui, que esse parênteses é importante. A gente tinha o Bupa, né? A gente chegou aqui na Austrália, a gente tava com o Bupa. E eu sempre priorizei o Bupa porque o Bupa era o único, ou pelo menos era o melhor no momento, e que ele tinha gravidez inclusa, né? Porque a gente sempre quis ter filho e eu falei, se acontecer uma emergência não, se acontecer de um bebê aparecer no meio do caminho, eu quero ter cobertura de gravidez. Na verdade, a gente não é que nem a gente sempre quis ter filho. Mas a gente A nunca gente evitou. nunca evitou que acontecesse. Então, Exatamente. é né? diferente. E aí, eu sempre priorizei por um seguro-saúde que tivesse cobertura de gravidez. Só que em 2020, 2021, não me recordo agora, 2020. o Bupa falou assim, olha, quem engravidou, engravidou, quem não engravidou, a partir de julho a gente vai cortar esse benefício. E aí foi logo que a gente mudou para Cambridge, logo na mudança para Cambridge. Então a gente falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um outro seguro-saúde que seja talvez até mais barato ou que seja um pouco mais caro, mas que inclua a gravidez, porque isso era uma coisa que eu sabia que poderia acontecer e que se acontecesse os custos seriam altos, né? Então a gente procurou outras empresas e a gente achou o Medbank. E quando a gente fechou o Medbank, O Medbank e o Bupa são os mais famosos. as mais famosas aqui. São os maiores. Então, quando a gente fechou o Medbank, a gente ainda estava coberto para a gravidez pelo Bupa, né? Então foi bem na transição ali, foi antes de julho. Então o Medbank acabou assumindo esse benefício, né? Esse benefício da gravidez, porém eu ainda tinha o período de carência, tá? E para quem não sabe, o período de carência para a gravidez aqui na Austrália é de 12 meses. Então se você fechar um plano que cobre gravidez, você tem que esperar 12 meses para poder engravidar, tá? Então, tudo certo com o plano de saúde, ok. Fecha parênteses. Então a gente fez os claims, né? A gente fez a solicitação de reembolso. E para todos eles foi muito rápido, exceto os de hospital, tá? Então quando você faz um reembolso de exames, de consulta médica, tudo assim, eles já aprovam na hora, você manda todos os documentos, já aprova na hora, já te fala quanto você vai receber. E aí depois de 3 ou 4 dias o dinheiro já cai na conta, tá? Agora, do hospital, ele demorou cerca de 20, 30 dias para ser pago, porque é uma dívida de hospital. E todas as despesas com o hospital, no nosso caso, no nosso seguro-saúde, elas são cobertas 100%. De hospital público. E no nosso caso foi hospital público, tá? Então, agora eu vou detalhar para vocês o quanto a gente recebeu de reembolso. Daqueles 4.127,20, a gente recebeu um reembolso de 2.250,70, tá? Então podemos dizer aí que foi um pouquinho mais da metade, né? Um pouquinho mais da metade a gente recebeu de reembolso. E qual que é o critério que o seguro-saúde usa para reembolsar? É a tabela do Medicare, tá? Então, para quem não sabe, a Austrália ela tem um sistema público de saúde que quem é australiano ele se beneficia de ter aí alguns ou maior parte dos exames cobertos. Mas algumas coisas elas são pagas e elas têm uma tabela que os australianos têm como referência, que é a tabela do Medicare, né? Vale a pena a gente ressaltar que aí, dependendo do laboratório que você faça os exames, eles têm convênio com o Medbank, com o Bupa, então eles vão cobrir uma porcentagem maior de devolução. Exatamente. E assim, nesse quesito, eu acho que o Bupa ele é até melhor, ele paga uma porcentagem acima da tabela. Então vamos supor, se a tabela do Medbank ela cobre 50% do custo, eu acho que o Bupa colocava um pouquinho a mais, uns 10% a mais. O Medbank não. O Medbank ele paga exatamente o que está na tabela do Medicare. Então, só para dar um exemplo para vocês... Então vai a primeira dica aqui do vídeo. Não é só com relação à gravidez, de repente você já tem algum problema de saúde que você precisa de uma atenção. Na hora que você for fechar o seu seguro de saúde, você tem que se atentar a isso, porque de repente um seguro cobre o que você precisa ser atendido e o outro não, ou vice-versa. Então, independente de ser gravidez ou não, atente-se para o contrato que você está fechando com o seguro de saúde. Exatamente.
Só um dos exemplos aqui, um tipo de exame que a gente fez, né, um deles foi o ultrassom. Então a gente fez um ultrassom no dia 19/9, que custou $301,95. E a gente fez um outro ultrassom, que foi esse último, do dia 15/11, no mesmo lugar, e custou $278,45. Embora sejam os dois ultrassons, um nos retornou $72 de volta e o outro $100. Então você vê que dependendo do exame é o mesmo, mas o valor é maior ou menor e o retorno também é maior ou menor. Embora sejam ultrassons, eles são ultrassons com objetivos diagnósticos diferentes, né? Que é a análise do corpinho ali do bebê para objetivos diferentes, tá? Então por isso teve essa diferença de valores. Só para deixar claro. O valor final que saiu do nosso bolso mesmo, assim, que não teve jeito, foi o valor de $1.876,50, tá? Então do nosso bolso, se a gente arredondar, saiu $2.000. Me dá $120 aí que eu faço bastante coisa com esses $120. Ela não é muito boa com o número. Deixa eu falar aqui. Os custos somados foram de $4.127,20. E tirando o reembolso, o que a gente gastou desses $4.127,20 foi $1.876,50. Né? Um pouco menos de $2.000. Explicar para vocês a divisão desses $1.800 aonde eles foram alocados. Então, todos os custos, todos os exames, ligações que a gente recebeu do hospital, a gente pagou, tá? Então, às vezes a enfermeira ligava para saber se eu tava bem, elas me cobraram. Mas quando a gente colocou dentro do aplicativo do Seguro Saúde, eles foram reembolsados 100%. Então, tudo que a gente gastou no hospital, até o momento, foi coberto 100%, tá? E aí, em 5 consultas com o clínico geral, né, que é o GP aqui, a gente gastou $290,80, tá? E aí a gente teve 8 exames, sendo que variam entre exame de sangue e ultrassom, tá? A gente gastou $1.585,70, tá? Então esse foi o maior custo com os exames. Exame de sangue, principalmente ultrassom, né, pra saber se o bebezinho tava bem. Lembrando que esse valor que a gente gastou já é com o reembolso o valor foi maior, foi daqueles 4.000 e pouco, mas com reembolso deu esse valor. E aonde a gente pode falar para eles que a gente errou, que pode ser que seja um valor mais barato. Bom, quando a gente chegou aqui, né, a gente trocou de plano de saúde e tudo, a gente não se atentou, uma coisa boba, que haviam clínicos gerais, que haviam especialistas vinculados ao Medbank, né? Então você acaba pagando um preço um pouquinho melhor quando você vai nos especialistas que são vinculados ao seu seguro de saúde. Então, se você puder, chegou na cidade, seja em Sydney, Canberra, onde você escolheu estudar e passar o seu intercâmbio, precisou de um atendimento médico, entra no site do seu seguro de saúde e vê quais especialistas eles têm convênio. Que eu lembro que em Sydney tinha consultas que eu não pagava nada, né? Aqui eu já não consegui isso, mas em Sydney várias vezes eu ia e eles tinham, acho que é o Book Billing, se eu não me engano, que eles já cobram direto do plano de saúde e você não paga nada na hora, tá? Então você não tem aquela despesa ali emergencial. Então vocês podem economizar com isso. Segundo, como a gente descobriu a gravidez e logo na sequência a gente já teve aquela situação chata, né, do sangramento, a gente teve que fazer os exames em correria. Então a gente não teve tempo de procurar aquela clínica que tivesse um preço mais acessível. Então a gente ia na primeira que tinha o agendamento, o horário mais... Primeira que apareceu. Primeira que aparecesse na frente. Então teve exames, por exemplo... Teve exames de sangue que a gente gastou $1.000. E depois, nesses últimos dias que a gente fez exame de sangue, a gente descobriu que tem um laboratório que ele tem conveniado ao Medbank e a gente não pagou nada. Ele cobrou direto do Medbank. Né? Então a gente não teve essa despesa. Então se a gente soubesse disso antes, ou se eu tivesse com a cabeça e a tranquilidade de fazer isso tudo com calma antes, eu poderia ter ligado no Labert, mesmo que eu tivesse que esperar um pouquinho, eu faria os exames lá e teria um custo
praticamente zero, porque ele cobraria direto do Medibank, ou com um preço mais barato, porque eles têm convênio. A gente não tá criticando o laboratório, tá? Os dois fizeram os exames, É né? O que foi mais caro pra gente chama Capital Pathology, Uhum. e o que tem convênio é o Laverty. É o Laverty, é. Então, se você estiver aqui em Canberra e você tiver um Medibank, vai no Laverty, porque o Laverty, pelo menos com a gente até agora, os últimos exames de sangue que eu não paguei fiz, nada. que o Victor fez também, a gente não pagou nada. Eles cobraram direto do Medibank e deu tudo certo, tá? Então a gente não precisou reembolsar esse dinheiro. Outra coisa que a gente não colocou aqui, que vale a pena ressaltar, a gente não colocou os custos, por exemplo, com vitamina, coisas que eu comprei pra mim, por exemplo, calça, ajustes, né, pra colocar na calça, porque a barriga vai crescendo, você vai precisando ajustar ali, pra você não ter que comprar roupa, você vai comprando os ajustes. Aí eu comprei óleo, né, pra passar na barriga, essas coisinhas assim, eu não Travesseiro detalhei. pra Travesseiro pra dormir, porque tá ficando desconfortável. Então todas essas coisinhas que a gente vai comprando pra ir adaptando e levando a gravidez adiante, a gente não incluiu aqui, mas eu também... Porque vai de pessoa pra pessoa. vai de pessoa pra pessoa, exatamente. Mas também não é um valor que Não é um valor alto. vale a pena você se preocupar, porque aqui as coisas são acessíveis, então é tranquilo. Então assim, eu chutaria aí mais uns $200 no máximo, né? Com essas coisinhas menores que a gente acaba gastando, que precisa comprar, porque vai ficando desconfortável e não tem jeito, tá? Acho que a maioria das gravidezes... Gravidezes. Gravidezes, como é que fala? Não sei. A maioria das pessoas que pensam em engravidar vem de um momento que você não está preparado, né? E mais ainda para quem está imigrando, quando acontece e você não está planejando isso daí. Te pega de calças curtas ou calças abaixadas, não sei. Não vai gastar curto. E aí você acaba, quando você não tem conhecimento e planejamento, você acaba caindo nas armadilhas, você gasta mais dinheiro. Pra tudo na vida é assim, né? A gente decidiu ir pro hospital público, tá? Só que depois, outra cagada. Eu descobri que eu posso ir no hospital privado, né? A cobertura do seguro-saúde é a mesma. A diferença é que se eu for no hospital vinculado ao Medibank, eu não vou pagar acomodação. Ou seja, se eu precisar ficar 3 dias no hospital, eu não vou pagar esses 3 dias. Isso quando você for parir. Exatamente, quando eu vou parir, tá? Então eu não vou pagar esses 3 dias que eu ficar no hospital. Se meu bebê acontecer alguma coisa com o meu bebê, se Deus quiser não, mas se acontecer alguma coisa com o meu bebê, ele precisar ficar alguns dias no hospital, não vou pagar acomodação. Por outro lado, se eu for no hospital público, eu vou ter um custo com essa acomodação. Então, se eu ficar 3, 4, 10 dias com o bebê no hospital, eu vou pagar por essa acomodação. O Medibank ele vai pagar um valorzinho, mas uma boa parte provavelmente vai ser particular. Aí vocês podem se perguntar, poxa, Polha, por que você não então migra do público, né, que você já tá, e vai pro privado? Porque para você ir pro privado, você precisa ir através de um obstetra. E aí quando você tenta marcar uma consulta com um obstetra, eles estão todos bucados já. Eles não têm agenda para me ajudar a parir na data que eu estou prevista de ter o bebê. Então eu não consigo mais, porque como eu demorei muito para entender esse processo e correr atrás das informações, quando eu descobri essa informação, eu tentei ligar em alguns obstetras e eles falaram, olha, para a data que você está prevista de ter o bebê, a gente já não tem mais agenda, então a gente não consegue te ajudar. Eu consigo fazer uma consulta com o obstetra, se eu precisar, mas não vai ser esse obstetra que vai estar comigo no dia do meu parto. Então foi outra cagada, né, que a gente acabou cometendo, mas não tem muito mais o que fazer. Então a gente, ok, não dá mais pra fazer isso, a gente Então vai... o que você tem que fazer, ficou grávida, já procura o seu seguro de Seguro-saúde. saúde para te encaminhar num obstetra e ter um acompanhamento particular. Exatamente. Porque o custo No vai final, ser melhor vai do ser que melhor. no público. E você vai ter um quarto privado, você vai ficar muito mais tranquila, você vai estar com o seu obstetra ali que te acompanha a gravidez inteira. Mas enfim, são coisas que a gente aprendeu, que vocês vão poder agora, né, quem estiver assistindo e puder prevenir, né, que esse custo não venha. Enfim, agora a gente vai pro hospital público, já está definido isso, então eu vou ter minhas consultas daqui pra frente todas no hospital público. No final desse processo a gente vai falar pra vocês
quanto que foi gasto, né? Porque também não vai ser de graça, não sei se o convênio vai cobrir tudo isso. E no dia do parto, o meu parto está coberto, tá? Só para esclarecer para vocês, o meu parto está coberto. Se eu tiver um parto natural, tá tudo coberto, não tem problema. Se eu tiver alguma complicação e precisar fazer uma cesárea, também tá coberto. O que eles não cobrem é se eu, por conta própria, decidir fazer uma cesárea. Se eu agendar uma cesárea, aí não tá coberto, eu tenho que pagar isso por fora, tá? Então, é torcer para que eu consiga ter um parto natural, rápido, indolor eu não posso dizer, mas que seja rápido e que eu fique menos no hospital, né? Que eu e o bebê a gente fique bem e fique o menos possível no hospital para que esses custos não sejam tão altos, né? Lembrando que desde que você não tem nenhuma doença, né, como mulher ou algum problema, eles vão induzir o parto normal sempre. Sempre. Eles não têm a prática que é comum no Brasil de fazer cesárea e ficar agendando uma cesárea atrás da outra. Eles sempre priorizam o trabalho de parto natural. Eu vou ter uma sala só pra mim, então durante o trabalho de parto eu vou ficar numa sala reservada com banheira, com toda a infraestrutura que o hospital puder me dar ali, eles vão me dar. Só que aí depois que o bebê nascer, eu vou ficar num quarto compartilhado, tá? Então vai ter uma outra grávida com outro bebezinho lá comigo. Eles dizem que geralmente não acontece, né? Então pode ser que eu vá para um quarto compartilhado, mas não tem ninguém. Mas eu tenho que estar ciente que se eu tiver o bebezinho, vai ter uma outra grávida ali do meu lado, então... Que não é um problema, né? E não é, né? Se o bebezinho dela for calminho, beleza. Agora se for um bebezinho que só chora, aí o meu vai chorar de um lado, o dele vai chorar do outro, vai ser um caos. Mas tudo bem, né? Faz parte... A gente vai tentar lidar com tudo isso da melhor forma possível. Obrigado pelos novos inscritos que entraram recentemente aí no canal. Sim, sejam muito Sejam bem-vindos. bem-vindos, né? Espero que vocês gostem, continuem com a gente aí. Próximo ano vai dar uma guinada aí, vai ter muita coisa com relação ao que a gente está passando, né? A gravidez, o aumento na família, Visto. o visto, né? Que se Deus quiser a gente vai ter boas novidades aí em breve, muito breve. E novos projetos surgirão aí que vai dar uma guinada no canal. Você acha que muita gente vai gostar, beleza? Então se você não é inscrito, chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo para a gente crescer e atingir mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram e no Facebook, @nossoflix. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários para nós, que daí a gente pode responder ou no outro vídeo, ou responder dependendo da pergunta, a gente responde lá nos comentários, todos para vocês. Um beijo e até semana que vem. Pra cima, com responsabilidade e respeito. Tchau. Neném tá mandando um beijo pra vocês. Tchau, até semana que vem.